Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação do capítulo 44 do livro de Gênesis. O título deste capítulo diz assim: A astúcia de José para deter seus irmãos. Você que está acompanhando a leitura do livro de Gênesis, se você estiver ouvindo pela sequência, na gravação anterior, nós gravamos o capítulo 44 até o versículo 31. Eu vou repetir o versículo 30 e 31 do capítulo 44, já lido na gravação anterior, porque na verdade esta gravação é a sequência do capítulo 44, mas eu vou reler os versículos 30 e 31, que diz assim: Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. As cãs são os cabelos brancos de Jacó, porque Jacó não queria que o seu filho caçula Benjamim descesse ao Egito. E ele foi, porque os irmãos dele disseram que aquele homem no Egito que estava vendendo alimento só poderia vender para eles novamente se eles levassem o filho caçula Benjamim, que era o irmão de José por parte de pai e mãe. Benjamim e José eram filhos de Raquel, e Raquel já havia morrido. Mas eles tiveram que levar Benjamim conforme a história conta. Você já ouviu até aqui. E eles estão agora justificando para José que, se eles não levarem Benjamim de volta com eles, que o velho pai vai morrer de desgosto. Então agora sim, você ouve o versículo 32. Eles continuam falando com José: Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: Se não tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então ele está dizendo para José que ele fica no lugar do seu irmão. Mas José estava fazendo aquilo ali com eles para dar um aperto neles pela maldade também que eles fizeram com José lá no passado. Capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Por quê? Porque eles haviam primeiro lançado José numa cova, depois venderam o José para os medianitas. Então, os anos se passaram. José naquela época tinha 17 anos. Agora José tem mais de 30. E eles não reconheceram José, mas José o tempo todo sabia que estava falando com os seus irmãos. Agora ele não suportou mais aquele sofrimento, então ele disse para os irmãos: Eu sou José. Imagina ali aquele momento do que estes irmãos sentiram ao estar diante do seu próprio irmão que eles fizeram tanto mal. E agora José
era o governador do Egito, a segunda pessoa depois de Faraó. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vou repetir o versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai à terra de Canaã. E tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto. Tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha, Faraó estava mandando condução, carros, para que Jacó viesse para o Egito com a sua família. E agora já não precisava mais pesar nenhum alimento que eles estavam levando. Glória a Deus. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes:
não contendais pelo caminho. Amém? Li até o versículo 24 do capítulo 46. Na próxima gravação você estará ouvindo a continuação do capítulo 45 a partir do versículo 25. Eu li o capítulo 45.